acabou de sair aqui agora. Confirmação de última hora, notícia urgentíssima que deixou o Lula devastado. O Lula está desesperado agora neste exato momento com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília, gente, tá? Outra bomba que eu vou trazer para vocês. Prisão acaba de ser efetuada aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Prisão foi decretada e prisão já foi efetuada. Eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia, inclusive eu tenho certeza absoluta que esta prisão que acabou de ser efetuada, todos vocês vão gostar e muito, tá? Finalmente, prisão foi efetuada e é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer aqui essa notícia bombástica que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. E também temos notícia terrível para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, acaba de confirmar notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes e o desespero tomou conta do STF agora, neste exato momento. Tomou conta do STF. Na verdade, gente, são duas notícias terríveis que eu vou trazer aqui, que vocês vão ficar chocados. São duas notícias terríveis, inclusive uma atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. A chapa definitivamente esquentou para cima do ministro e é o próprio Paulo Figueiredo que vai explicar aqui uma dessas notícias terríveis para o Moraes, que foi confirmada agora há poucos instantes, gente, tá? Além dessas, outras várias informações. Gente, vocês estão percebendo que eu tô acelerando, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que a gente está aí no meio de uma Copa, tem muita gente que assiste jogo, né, que assiste aí a Copa do Mundo, então eu estou tentando assim, acelerar para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo para que você assista os jogos da Copa, mas também fique antenado no que está acontecendo aí no mundo da política, do judiciário aqui no Brasil. Então é muito importante que vocês estejam sempre acompanhando aqui os vídeos que eu estou postando aqui diariamente aqui no nosso canal. Vamos lá, dando início, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Datafolha, gente, tá? Saiu mais uma pesquisa e mais uma vez o Lula foi destruído, saiu destruído dessa pesquisa. Desaprovação de Lula supera a aprovação e chega a cerca de 50%. Vocês têm noção, gente, tá? Do clima de velório que tá dentro do governo Lula agora, neste exato momento, quando sai uma notícia como essa aqui, o clima de luto, o clima de desespero, marca reunião de última hora daqui, reúne os ministros incompetentes, porque os ministros não estão me ajudando. Gente, o desespero toma conta do Lula, do PT, da esquerda, do governo Lula, quando sai uma notícia como essa aqui. Olha só o motivo do desespero. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no último sábado, a desaprovação ao trabalho do presidente Lula do PT chegou a 49%. O índice supera numericamente a aprovação, que ficou em 48%. Outros 3 dos entrevistados disseram não saber responder. Ou seja, gente, praticamente metade, gente, 49%. Desaprovam Lula da Silva. A desaprovação de Lula supera a aprovação. Isso aqui, gente, tá? É um tiro que atinge em cheio o coração do Lula. Porque o Lula tá desesperado para se perpetuar no poder, só que ele tem um grande problema na frente para enfrentar, que chama-se Flávio Bolsonaro. Tá aí, gente. Tem mais aqui para vocês. E falando em Flávio Bolsonaro, vou trazer ele aqui para vocês. Recentemente, vocês viram o Lula, né? Presidente da República zombando de um ídolo da seleção brasileira, do Neymar, gente. De forma sorrateira, covarde, né? Canalha, como os comentários do Lula, né? O Lula foi lá gratuitamente. O Neymar tá lá se concentrando, né, para dar alegria ao povo brasileiro, mas porque o Neymar, né, declarou apoio para o Bolsonaro, é declarado de direita, aí o Lula odeia, pegou o cara como inimigo. Meu Deus do céu, gente, ainda mais o Lula que se diz que eu sou o governo do amor. Lula que é o governo do amor, que representa
Será mesmo que o Lula é tão bonzinho assim? Parece que não. De forma sorrateira, cruel e covarde, ele atacou de forma gratuita o Neymar, gente. Aí o Flávio Bolsonaro não deixou barato. Ah, mas o Flávio Bolsonaro detonou o Lula por ele ter zombado do Neymar. Vejam só. Então a camisa, né? Então vamos lá, vamos torcer pelo Brasil. Meu irmão, você viu que o Lula falou do Neymar, né? Disse que nunca viu alguém ser convocado de home office. Assim, além de um grande respeito para um atleta que é um craque brasileiro, o ídolo da nossa geração, o ídolo para milhões de pessoas no mundo, uma pessoa que representa um pouco também da superação, como o Ronaldo Fenômeno também, que se lesiona e fica ali, volta, ele quer voltar para campo, ele ama o que ele faz. É uma pessoa que torce contra o Brasil. E quem tinha que estar em casa era ele, né? Porque ele já gastou mais de 7 bilhões de reais para ficar viajando pelo mundo, fazendo passeio de luxo, tomando vinho caro, comendo caviar. O povo aqui comendo, fazendo churrasquinho com frango e linguiça, né? Que é o que sobrou pro povo, já que não tem dinheiro para comprar a picanha que ele tinha prometido. Não dá, né? Um cara desse tem que pedir pra sair. Além dessa falta de respeito com o Neymar, eu queria lembrar todo mundo que está assistindo aqui nas redes sociais as milhares de crianças que o Instituto Neymar Júnior ajuda com esporte na dupla jornada, né? Então a criança vai para a escola, daí no período que ela ficaria em casa faz natação, faz judô, faz aula de inglês. O Neymar é um craque dentro e fora de campo, uma falta de respeito. Como o senhor mencionou aqui, o Lula gastou mais de 7 bilhões de reais com viagens internacionais e tirou do orçamento da União 4,3 bilhões de reais do sistema de fronteiras para... Alguém que diz que defende soberania, tirando dinheiro de quem protege a nossa fronteira. E a droga está entrando com maior facilidade no nosso país, o tráfico internacional de drogas aí, as portas escancaradas, infelizmente esse cenário vai mudar se Deus quiser. Eu tenho muita confiança na sua postura, no seu trabalho e muita esperança que o nosso Brasil volte a viver com prosperidade e possa voltar a sonhar, se Deus quiser. Gente, tamo junto. É Neymar, né, gente? Tá? É Neymar. É uma decepção, né? Lula da Silva, quando coloca o microfone ali, quando abre a boca, é uma decepção atrás da outra, né? Tá aqui. O Flávio Bolsonaro fez questão de relembrar aquele tema que me deixou furiosa, né? Vocês que assistem aqui os vídeos sabem que eu fiquei muito revoltada, meu sentimento de revolta. Lula tirando 4,3 bilhões da defesa, tirando 1,3 bilhão ali do exército, o cara que arrota soberania o tempo inteiro, tirando dinheiro da defesa e do exército brasileiro. É essa tragédia que significa Lula para o Brasil. Mas se Deus quiser, a partir de janeiro de 2027, o Brasil vai ter um desfecho completamente diferente. Então tá aí, gente, tá? Agora, gente do céu, quando eu vi aqui essa notícia, meu Deus do céu. Que bomba, gente. Ministros do STF devem estar desesperados. Ministros do STF evitam viagens à Copa nos Estados Unidos por receio de restrições de vistos. Para evitar passar vergonha no aeroporto, eles decidiram não viajar. Meu Deus, gente, tá? Ou seja, Donald Trump acabou com as férias, com os passeios dos ministros para assistir os jogos da Copa do Mundo, gente, tá? Resumindo, Donald Trump, o terror dos ministros do STF. Vejam só o que Donald Trump fez com os ministros da Suprema Corte no Brasil. Ministros do STF estão evitando planejar viagens para acompanhar jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A principal preocupação é a possibilidade de barreiras na entrada do país ou até mesmo nos estádios, em razão de eventuais efeitos ainda em vigor de sanções relacionadas à Lei Magnitsky. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. Não há clareza sobre o alcance atual dessas restrições sobre autoridades brasileiras. Em 24, o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes com base na legislação e também impôs restrições de visto a diferentes autoridades. Apenas os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques teriam ficado de fora dessas medidas. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques podem viajar, pode voltar e pode entrar nos Estados Unidos, pode assistir jogo à vontade. Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. O resto, como eles não têm certeza
Vai que eu tento entrar nos Estados Unidos e eu sou barrado. Vai ser muito humilhante. Não, será que eu vou tentar passar por essa humilhação? Vocês podem ter certeza absoluta. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo para vocês. Ministro Alexandre de Moraes tenta ir para os Estados Unidos para assistir um jogo do Brasil, algum jogo da Copa do Mundo. Chega lá no aeroporto, é barrado. Seu visto é cancelado. Gente, isso aqui iria explodir na imprensa mundial. Ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, é barrado no aeroporto dos Estados Unidos por ter sido sancionado. Perdeu o visto. Gente, isso seria uma vergonha sem precedentes. Então, para evitar essa humilhação, essa vergonha, eles não vão viajar para os Estados Unidos. Meu Deus do céu, gente. É muito humilhante uma coisa dessa. É muita humilhação. O que o Donald Trump fez com os ministros da Suprema Corte, hein? Meu Deus do céu, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Deixa eu trazer essa informação que está gerando pânico e desespero dentro do governo Lula. Por que eles estão desesperados com essa notícia divulgada aqui pelo jornal O Globo? Tá na Globo, gente, tá? Polícia Federal vai cruzar RG do dinheiro apreendido em endereços de Jacques Wagner com pagamentos de diárias do Senado. É o famoso follow the money, gente, tá? Vai seguindo, gente, tá? A trilha do dinheiro que possivelmente pode encontrar mais possíveis investigados. Aí é que tá o desespero, porque tem tanta gente do PT envolvida nesse escândalo do caso Massi que essa notícia gerou desespero. Pô, se eles vão rastrear o dinheiro, pode ser que a Polícia Federal encontre outros petistas, outros aliados do Lula. É desespero, gente, tá tomando conta do governo Lula, dos aliados do Lula. A Polícia Federal vai fazer uma perícia sobre o dinheiro apreendidos em endereços ligados ao líder do governo do Senado, Jacques Wagner, do PT, da Bahia, para verificar a origem dos recursos e analisar se o montante é compatível com a justificativa apresentada por ele. O montante é equivalente a quase R$500 milhão em valores atuais. Ou seja, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$500 milhão em espécie, em dinheiro. Normalmente, né, assim, alguns investigadores da Polícia Federal dizem que essa é uma prática comum para quem quer fugir. Para quem tem intenção de fugir, é comum guardar muito dinheiro em casa para a pessoa ficar sobrevivendo aí por um tempo. E isso foi encontrado com Jacques Wagner, do PT da Bahia, o líder do Lula lá no Senado. Agora a Polícia Federal vai investigar, vai fazer um rastreio. Porque ele disse, olha, era diária que eu recebi do Senado. Mas esse tanto de dinheiro? Por quanto tempo esse homem ficou juntando esse dinheiro? Agora a pergunta que fica, por quê? Por que em dólar? Por que em euro? Por que em moedas estrangeiras? Aí, gente, a Polícia Federal vai investigar com lupa a origem desse dinheiro, tá? A origem é o follow the money, coisa que eles odeiam escutar, follow the money. Por que, gente? O desespero, porque através dessa investigação pode-se chegar a outros integrantes do PT. Deu para vocês entenderem o desespero? E tem mais motivo para desespero ainda, gente, tá? Flávio Bolsonaro, para desespero de Lula da Silva, voltou a citar o nome do Lulinha em suas entrevistas. Gente, e se tem uma coisa que deixa o Lula revoltado, furioso e desesperado, é quando Flávio Bolsonaro cita o nome do Lulinha. Porque, como vocês bem sabem, a Polícia Federal, sob o comando do ministro André Mendonça, está intensificando, né? Intensificou a investigação para cima do Lulinha. Para descobrir
né? Inclusive saiu aí na imprensa de que existe uma desconfiança de que o Lulinha pode ser um sócio oculto do Careca do INSS, o maior articulador dessa fraude bilionária aí do roubo dos velhinhos. Existe essa preocupação, né? Existe essa investigação acontecendo para cima do Lulinha, ou seja, a Polícia Federal tá fechando o cerco contra o Lulinha, né? A Polícia Federal, sob o comando do ministro André Mendonça. Aí, o Flávio Bolsonaro vem e pisa no Lula, porque toda vez que o Flávio Bolsonaro cita o nome do Lulinha, é desespero no Lula, no PT e na esquerda. Porque o Lulinha tá atolado até o talo. Foi, inclusive, delatado lá por um ex-funcionário do Careca do INSS. É desespero, gente, tá? Cada vez que se toca no nome do Lulinha, é motivo de desespero pro Lula e pra esquerda. Mas o Flávio Bolsonaro veio e fez de novo. Tá aqui. Numa entrevista que ele concedeu pra Amanda Klein, lá do SBT, ele fez questão de dar esse soco no estômago do Lula. E citou o Lulinha mais uma vez. Vejam só. Não é. Então eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que tem muito mais coisa ainda que o PT tem com que se preocupar. É o filho do presidente da República, o Lulinha. O cara é suspeito de receber mesada do Careca do INSS. O dinheiro de você aposentado que está nos assistindo agora pode estar na conta do Lulinha lá na Europa. Um dos sindicatos, o Sindinap, que é um dos principais sindicatos suspeitos de terem roubado o dinheiro dos aposentados, quem é o vice-presidente dele, sentado na cadeira de vice-presidente desse sindicato? Frei Chico, o irmão do Lula. Aquela foto de vários integrantes da esquerda do PT comemorando o fim da CPI do INSS. Todo mundo ligado ao Lula. Então, eles é que não querem investigação, nós defendemos investigação. Eu não sou investigado por absolutamente nada hoje em dia. Eu cobro investigação. Eu posso cobrar porque eu tenho moral para fazer, o que o PT e a esquerda não tem. Então, acho que quanto mais passa o tempo, mais os brasileiros conseguem separar quem está certo, quem está errado, quem é inocente, que é o meu caso, quem é bandido, que é o caso desse pessoal próximo ao Lula. Ai, gente, o mais gostoso é ele falando tudo isso na cara da Amanda Klein, gente. Eu falo para vocês, a Amanda Klein é uma das jornalistas mais petistas da face da terra. E lá é muito interessante, né? Ela é petista e o marido dela é bolsonarista, né? Tem esse impasse dentro da casa. Inclusive, eu vi até alguém perguntando como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês ficam dentro de casa? Sim, gente, ela é esquerdista, lulista de carteirinha e o marido dela é de direita, é bolsonarista. Eu fico imaginando como é que deve ser os jantares românticos na casa dela. Meu Deus do céu, mas é isso, gente, tá? Flávio Bolsonaro só disse verdades. Eu não estou sendo investigado, eu não fui delatado, né? E eu posso cobrar, eu tenho total autonomia para cobrar. E eu quero investigação, eu quero CPMI do INSS. Pelo contrário, né? Lula não quer, petista não quer, aliados do Lula não quer, o governo Lula não quer, a esquerda não quer, ninguém assina a CPMI do Banco Master. Mas para tentar derrubar o Flávio utilizando o Banco Master, eles são, né? Os bambambam, mas assinar CPI mesmo que é bom, nenecas, né? E agora, gente, prisão que foi efetuada, e essa prisão aqui vocês vão gostar. Finalmente, os outros 3 criminosos que cometeram esse assassinato cruel foram presos. 3 novos suspeitos são presos por morte de jovem em Salto, que aconteceu em Limeira aí recentemente, tá aqui, ó. Depois de uma semana da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jumping, né, na ponte do Esqueleto, interior de São Paulo, foram detidos mais 3 suspeitos ligados ao caso. As novas prisões efetuadas pela Polícia Civil envolvem pessoas do Rio de Janeiro, que agora se somam aos 3 instrutores já presos desde o dia do acidente. Então agora, ao todo, 6 prisões foram efetuadas sobre aquela tragédia que aconteceu com aquela garota, né, gente? Menina nova que tinha um futuro, todo um futuro pela frente. E a vida dela foi tirada por causa de... Meu Deus do céu. Então tá aí, gente, tá? A notícia que acabou de ser confirmada. 6 estão presos, né? Que participaram dessa tragédia que aconteceu. Finalmente foram presos, né? Muita gente cobrando, né? Gente do céu. Só 3, tinham mais gente responsáveis por essa tragédia. Então, finalmente, foram presos mais 3 que estão respondendo, né? Pelaquela tragédia aí que aconteceu. Paulo Figueiredo acabou de confirmar, direto dos Estados Unidos, que gerou pânico e desespero no STF.
principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo acaba de confirmar notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender assistindo esse vídeo aqui até o finalzinho, gente, tá? A chapa definitivamente esquentou para cima do ministro Moraes e vocês vão entender, vejam só. Ele não vai conseguir escapar da justiça americana. Em uma das múltiplas violações de devido processo legal e jurisdição, que tornaram práticas comuns do Alexandre de Moraes, ele abriu um outro flanco, que foi o flanco da infração de direitos de empresas americanas. Ele fez isso dando ordens ilegais, por exemplo, para a Rumble, que é uma plataforma de vídeos muito parecidas, é o maior concorrente no mundo do YouTube, e afetaram, essas ordens ilegais do Alexandre afetaram até mesmo a empresa de mídia social do presidente Trump, que é a Truth Social, ou Trump Media, porque ela roda os seus vídeos justamente nos servidores da Rumble. O Alexandre deu ordem contra pessoas nos Estados Unidos que deveriam ser cumpridas por empresas americanas em território americanos que eram completamente ilegais debaixo da lei americana. Aliás, ilegais tanto debaixo da lei americana quanto debaixo da lei brasileira. Mas nesse caso, ao contrário do X, que quando recebeu essas ordens e as contestou, foi suspenso no Brasil e acabou arregando para o Alexandre por pressão dos investidores, o Rumble se manteve firme, comprou a briga e processou o Alexandre em uma corte federal no estado da Flórida. Se você não se lembra muito bem do caso, eu resumo rapidinho. O Alexandre ordenou que o Rumble cumprisse decisões do STF, indicando representante legal no Brasil e bloqueando ou removendo contas ligadas a pessoas como Alan dos Santos por conteúdos antidemocráticos. O Rumble corretamente entendeu que a ordem era uma tentativa de obrigar uma empresa americana a censurar um discurso político de um indivíduo que se encontra debaixo da proteção das leis e da Constituição dos Estados Unidos e, mesmo sob ameaça de bloqueio, multa e consequência, se negou a multa, até consequências contra seus executivos que foram acusados de crime, o Rumble se recusou a cumprir. Né? E uma vez que o Rumble não se submeteu à decisão ilegal, o Alexandre simplesmente determinou a suspensão deles no Brasil inteiro. Em razão disso, a Rumble e a Trump Media processaram Alexandre de Moraes, afirmando que houve censura, violação de soberania americana e um conflito com a primeira emenda nos Estados Unidos, que protege, dentre outras coisas, a liberdade de expressão. Os Estados Unidos seguiram o trâmite legal para citação, ao contrário do Alexandre, seguiram o trâmite legal para citação e a justiça americana enviou uma carta rogatória ao STJ nos termos do acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. O juiz americano não é igual ao pseudo-juiz brasileiro. Mas os pseudo-juízes do STJ blindaram o Alexandre e negaram a carta rogatória, dizendo que a lei brasileira impedia a citação de ministro do STF para responder a processos na justiça americana. Depois disso, os advogados da Trump Media e do Rumble peticionaram no processo dizendo o seguinte: os autores passaram quase 6 meses tentando realizar a citação formal por meio da Convenção de Haia sobre citação e notificação de atos judiciais, e esses esforços foram frustrados não por qualquer falha de conformidade por parte dos autores, mas porque o processo de citação no Brasil tornou-se politizado e, na prática, indisponível. Em vez de executar a citação como um ato meramente administrativo, as autoridades brasileiras adicionaram camadas extras de revisão e solicitaram manifestações do Ministério Público, incluindo o sigilo dos próprios procedimentos de citação e recomendações sigilosas, defendendo que a citação fosse bloqueada em nome da soberania nacional. Como resultado, não existe perspectiva razoável de que a citação seja concluída pelos meios convencionais dentro de um prazo minimamente útil. Diante disso, os advogados, então, do Rumble e do Trump Media pediram que o Alexandre de Moraes fosse citado por meios alternativos e a justiça americana autorizou que a citação fosse feita por e-mail. O Alexandre até achou que o STJ ia ajudar ele a se safar com a citação, mas não deu certo. E na segunda-feira, e a citação ocorreu, e nesta segunda-feira dessa semana, finalmente o prazo para que o Alexandre apresentasse uma resposta no processo se encerrou. Ele não compareceu, não pediu prorrogação de prazo e agora pode ser julgado à revelia, algo que ele tanto gosta de fazer com os outros, algo que ele tenta fazer com o Talhaferro na Itália, que ele fez com o Eduardo Bolsonaro, que ele tenta fazer comigo.
Dessa vez, parece que hoje o dia é da caça e não do caçador. Mas, diferente do processo dos Supremos, aqui, pelo menos nos Estados Unidos, o devido processo legal, aquilo que eu estava falando no início do programa, é seguido à risca. A preocupação a respeito disso é tão grande que ontem a Advocacia Geral da União solicitou na Justiça Americana a suspensão da ação contra ele. O argumento é que todas as ações do Alexandre foram tomadas no exercício da função de ministro do STF e que por isso não poderiam ser analisadas por um tribunal americano. Mas quando você mexe com americanos nos Estados Unidos, esse argumento não vai colar. Vale lembrar também que a invasão de jurisdição praticada pelo Alexandre e essas ações contra as empresas de mídias sociais são citadas explicitamente como fundamento para a imposição de tarifas contra o Brasil, tanto pela declaração da IPA emergencial no ano passado, que foi suspendida por ordem da Suprema Corte, mas permaneceu em vigor, quanto pela seção 301, a famigerada seção 301. Justamente porque censuraram não somente empresas e pessoas no Brasil, mas também empresas e pessoas em território americano. Então, não deixa de ser curioso, a gente vê o que a gente viu no bloco anterior, o Alexandre querendo atribuir a mim e ao Eduardo as tarifas, enquanto os Estados Unidos citam os casos dele para falar sobre as tarifas, tanto as decretadas pela IPA no ano passado, quanto pela seção 301 propostas neste mês. Quem diria, né, Alexandre? Quem diria que violar direitos de americanos daria problema? E não, nós achamos que a tarifa é o pior dos remédios. E boa parte da nossa atuação, e foi assim com o caso da Magnitsky, é para impedir que governos americanos usem esse mecanismo, porque eles acham que estão punindo o Alexandre e acabam punindo o povo brasileiro e punindo eleitoralmente, em certa medida, o próprio Eduardo Bolsonaro, ou o próprio Flávio Bolsonaro, perdão. E até o Eduardo, se o Eduardo fosse candidato. Agora, o Alexandre faz a cagada, e aí Eduardo e eu temos que lutar para que as tarifas não sejam impostas, junto com o Flávio. O resumo da ópera é o seguinte: o Alexandre pode fazer o que ele quiser, ele pode condenar o Eduardo, pode ficar tentando me citar por meio ilegal, pode me xinga muito no plenário do STF, pode fazer tudo isso. O que ele não vai conseguir é escapar da justiça americana. Porque é o que eu disse ontem. Quando o Alexandre sai do campinho dele no Xandaquistão, ele não toma nem de 7-1, ele toma de 7-0. E é por isso que ele odeia tanto o Alexandre, ou odeia tanto o Eduardo. É por isso que ele me odeia. Porque ele sabe que cada oportunidade que nós tivermos de infernizar a vida dele, nós vamos continuar infernizando. E aí, gente? O que é que vocês acharam aqui dessa fala do Paulo Figueiredo? Segundo Paulo Figueiredo, Alexandre de Moraes não vai escapar da justiça americana. Que, segundo aí vários juristas, Alexandre de Moraes pode ser condenado na justiça americana e pagar uma indenização multimilionária, gente, tá? Ou seja, o governo americano, a justiça americana, pode meter a mão no bolso do ministro Moraes. Pode zerar as contas do ministro Moraes, gente, tá? E eu já vi até comentário que aquele 80 milhões, né? Aqueles 80 milhões que o escritório da esposa recebeu lá do criminoso, né? Do bandido, do Daniel Vorcaro, pode não ser nada perto dessa multa estratosférica que se aproxima, né, contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, será que a batata tá assando para cima do ministro Moraes? Depois aqui desse vídeo que vocês acabaram de assistir, depois de tudo que foi exposto e revelado pelo Paulo Figueiredo, coloquem aqui embaixo, tá? A opinião aí de todos vocês. E agora, gente, vídeo bombástico que explodiu na internet. Claro que eu preciso trazer para vocês porque um cidadão bem informado jamais será escravizado. Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, diz que pela primeira vez se observa um racha dentro do STF e elogia a coragem do ministro André Mendonça, que teve culhão, teve coragem e peitou. Por que ela está enaltecendo, elogiando o ministro André Mendonça?
Vocês vão entender. Vejam só. Eu acho que o ministro André Mendonça está cada vez mais tomando coragem de enfrentar. Pela primeira vez, nós estamos vendo que está ocorrendo um racha dentro do Supremo Tribunal Federal. Isto não é ruim, isto é importante. Aliás, eu vinha sempre falando isso e dizendo que o corporativismo sempre foi prejudicial e que a detonar tudo isso que está havendo em torno do Supremo Tribunal Federal só poderia vir se eles começassem a se dividir. E é o que está acontecendo. O ministro André Mendonça, ele fez a diferença, porque ele que sempre foi muito pacífico, e eu, inclusive, na ocasião em que ele foi indicado, e eu achei que ele sempre foi muito bem qualificado, faltava um pouco de altivez nas suas falas. E isto está vindo exatamente pela necessidade que ele está tendo de mostrar para que veio e fazendo o papel de julgador, efetivamente. Agora, ministra, quando a senhora... Pessoal, endossando aqui as falas, né, da ex-ministra do STJ, a Eliana Calmon, eu acho que o timing em que as coisas estão acontecendo, o timing em que o ministro do STF, André Mendonça, resolveu peitar o sistema, né? Como ele disse ali recentemente dentro do STF para o ministro Gilmar Mendes, existe um sistema, existe um sistema orquestrando para minar, para enterrar as investigações que está acontecendo sobre o escândalo do caso Márcia. Isso, gente, foi dito pelo próprio ministro André Mendonça. Claramente, o ministro André Mendonça peitando e confrontando, dizendo: olha, eu não vou me curvar. Vocês não vão conseguir derrubar essa investigação. Eu estou de olho em tudo que está acontecendo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Inclusive, ele citou a palavra sistema no seu comentário. Palavra sistema que é amplamente, né, falada, principalmente na oposição, na direita, para aqueles que se sentem perseguidos pelo sistema. Pasmem, porque o próprio ministro André Mendonça falou a palavra sistema. Há um sistema que está aí tentando articular para que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Lava Jato. E ele fez questão de jogar na cara do ministro Gilmar Mendes que aquilo ali, tá? O escândalo do caso Márcia não é Lava Jato. E deixou bem claro que muita coisa não ia acontecer sobre a sua relatoria. É basicamente o ministro André Mendonça dizendo para os outros ministros que estão aí atolados nesse escândalo do caso Márcia que o escândalo do caso Márcia não vai terminar igual acabou a Lava Jato. Vocês viram muito bem o que eles conseguiram fazer com a Lava Jato. Quando chegou na Suprema Corte, quando começou a atingir os ministros da Suprema Corte, eles deram um jeito de enterrar a Lava Jato. Acabou com a Lava Jato. E o ministro André Mendonça deixou um duro recado sobre a minha relatoria. Não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Lava Jato. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer. Ele disse isso, categoricamente, porque ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe com o tipo de gente que ele está lidando. É gente perigosa. É gente que tramava as piores coisas possíveis. Por que vocês acham que o Vocaro tinha um sicário? Um capanga, que era ali o cara contratado para fazer o trabalho sujo, o serviço sujo. Quem garante que o Vocaro não tem outro sicário solto por aí? O ministro André Mendonça está lidando com gente perigosa, mas mesmo assim ele teve culhão, teve coragem, foi lá e deu o seu duro recado. E na cara dos ministros, tá? Não foi nem na imprensa, foi lá, tete a tete, falou pá, papum, na cara do ministro Gilmar Mendes, que é o decano do STF. Que muitos interpretam que foi um dos responsáveis por enterrar a Lava Jato. Não é à toa que o Gilmar Mendes fala tanto em Lava Jato, né? Impressionante. O ministro que mais fala em Lava Jato é o Gilmar Mendes. Por que será, né? Tá aí, gente. Então, essa coragem do ministro André Mendonça foi aqui lembrada e elogiada, né, pela ex-ministra do STJ, Eliana Calmon.